Para que a inclusão escolar aconteça com qualidade, a gente precisa que 3 pontos estejam alinhados: família, escola e terapia. E por que eu digo isso? Porque se um desses 3 não estiver alinhado, não estiver bem, não estiver engajado nesse processo de inclusão, ele não vai acontecer, principalmente em relação à família. Porque a família, na verdade, é quem mantém essa criança regulada, que dá condições para essa criança para que ela fique bem. Porque é a família que vai gerir toda a vida dessa criança, não só de médico, terapeutas, escola. Ela tem que assumir essa responsabilidade e precisa ter informações suficientes para que isso aconteça com qualidade. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa que o primeiro trabalho tem que ser feito com a família. E quais são os pontos importantes em relação à família? Porque se a gente ficar o tempo todo imaginando o que seria meu filho se ele não fosse autista, se ele não tivesse esse transtorno de desenvolvimento, como seria a minha vida? Meu filho ia jogar bola com o pai, minha filha ia fazer aula de balé comigo. Na verdade, a gente está se prendendo a uma coisa que é o ideal e que já não seria real, mesmo sem o diagnóstico do autismo. E diante do diagnóstico, a gente precisa entender que a gente está com um filho real, que tem algumas questões, necessidades especiais e que a gente precisa aceitar o nosso filho exatamente do jeito que é. Não significa que a gente não vá lutar pelo nosso filho, que a gente não vai lutar pelos direitos, para a melhora das comorbidades, mas o nosso filho vai continuar sendo autista e isso não vai mudar. Então, a partir do momento que você entende isso, começa a olhar para o seu filho com um olhar de amor, de aceitação, de compreensão das características individuais, compreendendo todas as particularidades, você começa a respeitar, você começa a curtir o seu filho, a relação muda completamente. Então é aceitar o filho real, amar o filho real, amar todas as características do seu filho. E entender que isso não significa que você vai parar de lutar pelo seu filho, ao contrário, que você vai achar na relação com seu filho forças para lutar ainda com mais garra. Outro ponto que é importante é em relação à regulação. Não adianta eu estar falando sobre o filho real, aproveitar, curtir o filho real, se o filho real está batendo com a cabeça na parede, está absolutamente desregulado, está transformando a casa numa loucura, num verdadeiro campo de batalha. Mas precisamos começar entendendo uma coisa: o filho é reflexo do meio. Se a casa está desregulada, ele vai ficar desregulado. Então a gente precisa começar a olhar para o nosso filho exatamente as características dele, as características sensoriais, as características motoras e dar condições para que ele fique regulado. E isso parte da gente se regular, da gente ter autorregulação para ser agente corregulador do nosso filho. Aí sim a gente vai ter uma casa tranquila, regulada, que funciona. E a partir daí fica muito mais fácil, as coisas ficam muito mais leves. E o outro ponto é a gente olhar com respeito e admiração pelo nosso filho e acreditar no potencial dele. E aqui eu falo sim de presunção de competência e inteligência, porque a gente precisa entender do que ele é capaz, não só do ponto de vista cognitivo, intelectual, mas também do ponto de vista motor, que é uma presunção de competência motora. E quando a gente acredita mais no nosso filho, ele vai acreditar mais nele. Gente, isso vai fazer toda a diferença em relação ao nosso filho e ao funcionamento da nossa casa. E a partir de todo esse trabalho que precisa ser feito com os pais, e eu convido a todos que trabalham com autismo para ser rede de apoio, para dar suporte, para trazer a importância de que essa regulação, de que essa aceitação e de que essa compreensão exatamente de quem é o filho dentro de uma casa, um filho com autismo, isso vai fazer toda a diferença no prognóstico desse menino, desse autista. A partir daí, com a família regulada, dando suporte, sendo ponto de regulação, a gente consegue caminhar em relação à inclusão escolar. Mas para isso, você que trabalha com inclusão, você que trabalha em escola, você que é terapeuta de uma criança, de um autista, vocês precisam trazer a família para perto.
nas terapias, trazer para dentro da terapia, para que ele possa aprender a usar tudo que você usa para regular, para engajar, para fazer com que ele cresça nos níveis de desenvolvimento, que ele possa aprender a fazer isso em casa, onde é muito necessário. E você que trabalha com educação na escola, traga a família para dentro da escola, para que ela possa entender de fato como é o funcionamento da escola e como ela pode contribuir para o bem-estar do filho dela. Que ela parar de simplesmente cobrar e contribuir. E você está absolutamente disposto a contribuir também, porque a gente está falando de um desenvolvimento de uma pessoa que merece respeito. A partir desses princípios, a gente vai poder falar em inclusão escolar de verdade.